Tem uma entidade malévola na casa. Você está prestes a ver pessoas reais Eu fiquei totalmente apavorado. revivendo encontros paranormais horripilantes pela primeira vez. A gente estava vivendo no inferno. Quando espíritos protegem os vivos e sua propriedade. Minha esposa ouvia vozes. Tinha algo de estranho na casa. Eles queriam proteger a família. Se não tivesse visto, eu não acreditaria. Prepare-se para sentir medo. Sobrevivente paranormal. Entidades protetoras. Cena 3, tomada 1, Nick. Play 4, claquete. Eu sou mãe solteira de um menino de 11 anos. Sempre foi eu e ele. Eu e meu filho. A minha casa foi dividida em 2 apartamentos. Eu moro no de cima. Eu cresci na rua de baixo e minha mãe ainda mora lá. Todas as minhas memórias são de lá. Eu adoro o bairro. E a rua é calma, tranquila. Não tem trânsito. Eu gosto bastante. Depois de assinar o contrato, eu tive um sonho ruim. E foi um desses pesadelos que assustam de verdade. Eu sonhei que tinha uma garota decapitada na banheira do apartamento. Não tinha água na banheira, mas ela estava com o corpo dobrado em cima do joelho, perto do ralo, e ela estava roxa e morta. Nos dias antes de se mudar, o pesadelo horrível de Nick se tornou recorrente. Eu sonhava com a garota sem cabeça e eu ficava pensando no que eu ia fazer, mas no fundo eu pensava, essa casa não pode ser assombrada. Então eu tentei desencanar, mas ainda durou uns 3 ou 4 dias. Daí eu me mudei. Mas apesar dos esforços para esquecer do pesadelo, não demorou para ela começar a notar acontecimentos estranhos na casa. Um dia eu fui no banheiro. E o suporte de toalha estava no chão. Então eu não pensei que fosse nada, tipo, o parafuso soltou, a pessoa deve ter instalado mal, ou ele não é resistente. Aí eu instalei de novo e ignorei. Depois, mais tarde, eu estava assistindo TV na sala. Muito bem, deixa eu mostrar o que a gente faz aqui. E aí, de repente, o meu paneleiro voou da parede bem pro meio do chão da cozinha. Eu recolhi, dei uma olhada. Tentei instalar de novo, mas os parafusos ainda estavam na parede. Não tinha como reinstalar. Ele não cabia, não encaixava, tinha que desparafusar para instalar de novo. Ele não caiu. Ele voou da parede. A cozinha não é grande, mas eu acho que
Ele voou provavelmente uns 2 metros. Às vezes, as entidades e espíritos negativos causam acontecimentos violentos ou caóticos dentro da casa, tipo jogando objetos ou atacando a família. Eu acho que eles fazem isso para gerar energias negativas como o medo, porque é esse tipo de energia que alimenta essas entidades. Eu era cética. Não acreditava em espíritos e fantasmas. Na mesma época, um vizinho disse a Nick que a antiga moradora do apartamento tinha dito que ele era assombrado. Um dia, uma garota apareceu na minha porta e checou a correspondência e eu percebi que era a antiga moradora. Posso ajudar? Oi, eu vim Ela me visitar alguma falou coisa pra- que as coisas costumavam voar da parede, que as portas fechavam, que a filha dela via um homem mau e que às vezes ela falava com ele e às vezes gritava. Era assustador. Ela acabou me contando que a campainha tocava. E eu falei, isso não aconteceu comigo. Até mais. Tchau, tchau. Eu não tinha falado nada pro meu filho, especialmente o que o vizinho e a antiga moradora disseram. Eu não queria assustar ele, então eu só ignorei. Nick tentou viver a vida normalmente pelo bem de seu filho, mas a entidade em sua casa tinha outros planos. Eu tenho um cigarro eletrônico, porque eu parei de fumar. E eu carrego ele comigo, ele tá sempre por perto e eu sei onde ele está, porque eu preciso. Eu tinha instalado o suporte da TV e eu acho que eu fui lavar a louça. E aí, quando eu voltei pra fumar, ele não tava lá. Eu comecei a procurar em todo canto da casa. Eu acho que eu fiquei procurando por 1 hora e meia. E eu comecei a gritar. E depois de uns 30 segundos, ele voltou. Tava bem no meio do chão da sala. Aquilo deu um pouco de medo. A vizinha de baixo morava lá fazia 2 ou 3 anos, eu acho, e ela disse que umas 4 ou 5 pessoas já tinham mudado pra cima nos últimos 2 anos. Eu achei estranho. Acho que foi no dia seguinte, quando a campainha tocou. Eram 11h25 da noite. O meu coração ficou palpitando. E aí eu pensei, quem tá tocando a minha campainha às 11 da noite? Isso é loucura. Aí eu perguntei, quem é? E sem resposta. Então eu fiquei parada por uns 5 minutos, tentando ouvir passos, porque dava pra ouvir tudo. Ninguém respondeu e eu vi que não tinha ninguém. Deu um pouco de medo. Uma mãe solteira e seu filho único. E nessa noite, eu tive medo. Tinha alguma coisa estranha na casa. Foi então que eu publiquei na minha rede social. Muito assustador. Eu basicamente perguntei se alguém já tinha morado em um lugar que achasse ser assombrado e o que eu podia fazer. Eu podia pedir ajuda, eu não sabia o que fazer. O que eu faço?
Eu tive 450 respostas. Estou muito assustada. Alguém me indicou uma médium, a Shannon, e eu era cética quanto a médiums. A primeira coisa que eu faço é tentar descobrir se é só alguém querendo atenção. Então eu me apresentei e conversei um pouquinho com ela. Ela estava assustada. Eu diria que com certeza ela acreditava que alguma coisa estava acontecendo. Shannon sentiu imediatamente o medo de Nick e confirmou que havia uma presença masculina poderosa em seu apartamento. Eu fiz um comentário sobre o homem que vivia naquela casa. Eu perguntei se tinha trilhos por perto, porque eu senti ele passar por uma trilha ou trilhos de trem por perto. Quando ela disse trilhos, eu sabia que era o Rodney. Ele tinha sido morto uns 3 anos antes nos trilhos do trem. Ele estava empurrando a filha no carrinho quando alguém esfaqueou ele e deixou ele para morrer. Ele era parente do meu filho. Rodney era um parente distante da família. E por pura coincidência, Aiden estava no hospital no dia em que ele foi morto. Eu acho que o meu filho viu ele antes de morrer. Quando alguém sofre uma morte violenta como um assassinato, é muito mais provável que ele acabe se tornando um espírito aprisionado ao mundo material, porque é um acontecimento traumático e aterrorizante. Muita gente não percebe que morreu, não percebe que é um espírito agora. Muitos não aceitam o que aconteceu e ficam tentando entender como eles morreram, ou até buscam vingança ou solucionar o seu próprio assassinato. Temendo que o espírito de Rodney estivesse infeliz e causasse problemas, Nick pediu a Shannon que fizesse uma cerimônia de purificação. Eu não sabia com o que eu estava lidando. Tinha uma energia muito negativa ali. O pessoal do Paranormal também veio ajudar. Eles trouxeram os equipamentos. Eu acho que era uma caixa para fantasmas que, na época, eu não sabia o que era. Mais ou menos igual a um tabuleiro Ouija, que dá para convidar espíritos. E dá para ouvir várias vozes falando. É tipo quando você troca estações de rádio muito rápido e escuta palavras perdidas. Quando perguntaram o que ele queria, ele falou o nome do meu filho. Ele falou assassinado. Assassinado. Ela estava assustada. Ela achava que significava que o Aiden seria morto ou que ele mataria alguém, tipo, essas duas palavras jogadas juntas podem significar 1 milhão de coisas diferentes, então ela ficou apavorada demais. O que eles queriam fazer com meu filho? Com uma compreensão melhor da presença na casa, Nick e Shannon fizeram uma purificação, o que permitiu que Rodney se comunicasse diretamente com a médium. Então nós decidimos defumar o apartamento. Eu queimei umas ervas e a gente caminhou por todo o apartamento. O Rodney falou pra ela que estava na casa porque ele tinha medo. Ele tinha um turbilhão interno e as energias negativas se prendem a isso. Ele lutou contra drogas e ele tinha os seus demônios, eu acho. E ele tinha medo das coisas que ele tinha feito na vida e que ele fosse pro inferno.
Ali ele ainda não tinha cruzado. Ainda não estava pronto para ir. Antes de ir, eu falei para ela que às vezes pode levar mais de uma sessão de purificação do espaço. Eu me senti um pouco culpada, porque eu senti que ainda existia uma energia ali. Não era algo que eu sentia que pudesse tratar sozinha e eu não quis contar para ela exatamente o que eu sentia. Eu queria esperar e falar com a minha filha, para a gente entender o que de fato estava acontecendo. Sem expor todos seus temores, Shannon aconselhou Nick a retirar Aiden do apartamento, porque ele era o foco principal do espírito. Ele foi para casa da minha mãe. No dia seguinte, eu estava deitada, tentando dormir e ouvi umas pancadas e coisas arrastando. Não foi só eu que ouvi. A minha cadela Lucy, ela se levantou as orelhas e ficou bem alerta. Tinha alguma coisa errada. Estava muito alto, então eu me assustei. Eu achei que as coisas iriam melhorar. Eu estava desesperada, apavorada. Não tinha ninguém na casa. Até a vizinha de baixo tinha viajado no final de semana. Eu estava completamente sozinha na casa toda. Eu peguei o telefone, liguei para Shannon e falei... Ele foi embora? Eu tô achando que não. E ela... Olha só, não. E eu... Rodney não foi embora? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E ela disse sim, mas que tinham... outras entidades. Ela me falou que a entidade tinha sido convidada e que estava dentro do quarto do Aiden. Ela falou para eu salgar as janelas e os batentes das portas da frente e do quarto do Aiden para ele não sair. E foi o que eu fiz. E a porta do quarto do meu filho, na hora se fechou. Eu fui abrir a porta só alguns centímetros. E alguém me empurrou para fora e bateu a porta. Parecia que alguém ou alguma coisa estava de pé no batente olhando para mim. E então, eu fiquei muito apavorada. Eu só consigo pensar que o Rodney estava lá para tentar proteger a gente do que fosse, e depois que ele saiu, a entidade ficou livre. Nick percebeu que retirar o espírito de Rodney do quarto havia sido um erro. Com a ligação familiar com seu filho Aiden, o espírito protegia mãe e filho. Na noite seguinte, a Shannon e a filha voltaram. Porque a Chelsea é quem lida com esse tipo de coisa. A Chelsea certamente é mais conectada com outras energias que não são tão evidentes para mim. Quando eu cheguei na casa, eu senti pavor. Eu senti muita energia negativa sobre mim. Ele queria ferir as pessoas. Eu senti que ele queria me ferir. Não é normal ver algo tão poderoso. Minha filha e eu entramos juntas no quarto. Ele estava repleto de energia negativa. Parecia que eu tinha dado de cara com um muro. Eu fiquei chocada porque não estou acostumada a lidar com esse tipo de energia. Então, a gente começou a rezar o Pai Nosso. Pai Nosso
E sempre que a gente chegava em Livrai-nos do Mal, quando a gente falava essas palavras, a gente sentia um arrepio em todo o corpo. E era tipo... mostrando que a gente estava lidando com forças do mal. Pai nosso que sais do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E eu pude ver um vulto escuro e enorme. Pai nosso que sais do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Parecia um morcego, mas era um homem. E era todo escuro. E tinha asas enormes. Ele era tipo um gárgula bem grande. Era muito grande e eu senti que estava bem na minha frente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. Foi aí que a gente chamou arcanjos para ajudar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Nós vimos. Parece loucura. Vai parecer loucura, mas nós vimos anjos descerem. E minha mãe perguntou o que eu estava vendo. Eu falei e ela estava vendo a mesma coisa. Eu vi anjos entrando e mais de um tentando levar a entidade para fora do quarto. E foi tipo uma batalha. Seja feita a vossa vontade. E eles estavam lutando bem na nossa frente, tentando levar a entidade embora porque ela não queria sair dali. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Daí ele foi arrancado e foi arrastado para fora de lá. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. A gente sentiu ele indo. Eu nunca tinha visto uma luta para levar uma energia embora. E isso me deu muito medo. Foi a pior purificação que a gente já fez. De várias. Essa foi a mais difícil. As ocorrências pararam no apartamento no dia seguinte. Eu nunca mais senti medo. Se não tivesse visto, eu não acreditaria. Espíritos protetores costumam ser atraídos por crianças. No caso de Nick, foi um parente falecido de seu filho. Mas para os Roses, foi sua filha mais nova que acabou precisando de proteção espiritual. (16, tomada 4, claquete). Eu tinha 25 anos. Estava solteiro, procurando uma casa para começar uma família. E eu achei um lugar. E assim que eu entrei, eu sabia que era o lugar para mim. Eu tinha que comprar. Era um sobrado bem grande, com 6 quartos, em meio hectare, com 3 edículas no quintal. A casa tinha mais de 100 anos. E era muito especial. Antes de comprar a casa, o dono me deu a chave para trazer as minhas coisas e eu estava dormindo no sofá e acordei às 2 da manhã com o barulho das portas do armário da cozinha batendo. Era a primeira noite de Ron em sua casa nova, e ele já estava se sentindo desconfortável. Não tinha ninguém, as portas estavam fechadas. De início eu achei que fosse alguém invadindo, mas eu estava no cômodo bem ao lado, então não tinha como terem saído a tempo. Depois eu coloquei a cabeça embaixo do cobertor e dormi até de manhã. Mas eu tive medo de ter alguém em casa. No dia seguinte estava tudo bem, então eu tentei ignorar. Talvez fosse só o sono mesmo. Ronnie tentou se convencer de que não era nada. Mas o que tinha causado o acontecimento estranho tinha outros planos. Eu comecei a escutar passos no andar de cima e as coisas caindo no chão à noite. E às vezes você
sente que tem alguém presente, mesmo você estando sozinho. Foi ficando cada vez mais difícil de ignorar esses episódios estranhos. Eu já tinha mudado fazia algumas semanas. Ah, que coisa boa. Deep Purple, como sempre... Eu estava guardando umas roupas no quarto de visitas e, em plena luz do dia, com o sol entrando pela janela, Como foi a viagem? A viagem foi... eu olhei para cima e vi uma menininha. Ela tinha uns 5 ou 6 anos, de vestido branco com cabelo escuro. Ela estava na porta do quarto com as costas viradas para mim. Não dava para ver o rosto, mas eu consegui ver o cabelo escuro, o vestido branco longo, quase no chão. E ela era meio transparente. Daí ela andou pelo corredor e foi para o quarto e desapareceu no batente da porta. Quando eu vi essa menina, eu pensei que fosse minha imaginação e eu tentei ignorar porque eu estava sozinho e não tinha criança na casa, então aquilo foi muito estranho para mim. A esperança de Ronnie de que aquilo fosse só sua imaginação acabou quando seu irmão foi morar com ele. Meu irmão ficou aqui umas semanas enquanto procurava um apartamento. No dia seguinte, ele perguntou se eu tinha ido até ele. Eu disse que não. Ele perguntou se eu não fui até lá e fiquei olhando para ele. Eu falei que não tinha saído do meu quarto. Ele descreveu o homem para mim e as roupas dele. Falou que ele tinha 1,80 m, cabelo grisalho, de camisa branca. Quando ele descreveu o homem, eu acreditei. O homem que construiu a casa tinha morrido naquele quarto. Junto com a casa, Ronnie herdou álbuns com fotos antigas dos antigos proprietários. Eu mostrei a ele uma foto do homem que construiu a casa com os 4 filhos. Na hora, ele apontou para o homem na foto e falou que foi o mesmo homem que ele tinha visto à noite. Eu tentei ficar aliviado porque mais alguém tinha visto algo estranho na casa, alguém que eu conhecia. Eu acho que ele estava aqui porque ele construiu a casa e montou um negócio aqui e tinha memórias aqui. É muito típico alguém que projetou ou construiu uma casa ou é muito apegado à casa ficar na casa em espírito depois de morrer. Eles sentem um tipo de propriedade sobre a casa, eles ainda se sentem os donos da casa e muitas vezes eles se manifestam para mostrar que ainda estão presentes e que ainda são os donos. Apesar dos acontecimentos assustadores, Ronnie estava decidido a seguir a vida. Eu comprei a casa esperando conhecer alguém e montar uma família e eu não sabia que essa pessoa seria a Kent. Quando eu conheci o Ronnie, ele já tinha essa casa. Ele morava aqui fazia quase 1 ano, antes da gente se conhecer. A gente tinha a mesma ideia do que queria, a família e tudo mais. E depois de 1 ou 2 meses, o aluguel dela estava para vencer e eu convidei ela para vir para cá. Prontinho. Eu adorava a casa. Eu adorei a idade, eu adorei todo o estilo da casa, de como ela era aberta. Nós adorávamos o quintal. A gente decidiu se casar e montar uma família. Eu nunca falei para ela sobre o que acontecia aqui. Felizes por estarem juntos, o casal ignorou tudo o que acontecia na casa. Até Ronnie bater um papo com os vizinhos. Eu ainda sou amigo dos antigos donos da casa e eles me contaram que o homem tinha enterrado dinheiro dentro da casa. Ele tinha construído um quartinho no porão para fazer vinho. E na parede da fundação tem uma lombada. Parece uma prateleira de 0,5 metro por 1,80. Era uma coisa
muito estranha, então eu quebrei o concreto e comecei a cavar para ver se achava alguma coisa. Eu não sabia se a história era verdade, mas eu quis confirmar. E a Candice desceu lá comigo. A gente estava lá fazia meia hora quebrando o concreto e cavando um buraco. Daí a gente sentiu uma presença que parecia querer a gente fora dali. Tendo ouvido falar que o construtor de sua casa tinha enterrado dinheiro em algum lugar, Ron e Rose começou a investigar uma parte estranha da parede, no porão. A gente estava lá fazia meia hora quebrando o concreto e cavando um buraco. Daí a gente sentiu uma presença que parecia querer a gente fora dali. A sensação era horrível dentro daquela área. Você sempre sentia que tinha alguém lá embaixo com você, que tinha alguém falando que você não deveria estar lá. A gente sentiu um incômodo, como se alguém tivesse bravo, querendo que a gente parasse e saísse dali, daquele canto. Então a gente parou de cavar e saiu do porão. Às vezes os espíritos ficam aqui na Terra porque têm problemas não resolvidos. Eles se sentem possessivos, querendo guardar alguma coisa. Então, se alguém guardou dinheiro no porão, o espírito dessa pessoa vai se sentir como o dono do dinheiro. Vai sentir que ele precisa proteger ele e vai montar guarda para que ninguém descubra o que está escondido. O resto da noite, dentro da casa, a gente sentiu uma presença que estava deixando a gente com muito medo. Quando eu chego perto daquele lugar, mesmo que não seja para cavar ou só passando por ali, eu começo a sentir uma presença próxima. Pode ser de dia ou de noite. Ron e Candice obedeceram e nunca mais tentaram abrir a parede. Logo depois desse episódio, Candice deu à luz a primeira filha do casal. As coisas foram ficando mais fortes depois daquele nascer. Quando eu ia colocar a bebê para dormir, minha esposa ouvia uma voz de mulher sussurrando no ouvido dela quando ela cantava na cadeira de balanço. Eu caía no sono com ela no colo e eu sempre sentia alguém atrás da porta. E quando eu caía no sono, eu sempre era acordada por um sussurro e dava para ouvir que era uma menininha. E eu nunca entendia o que ela estava falando, mas eu sentia que ela estava tentando falar. Ronnie não conseguia espantar o temor de que sua família poderia estar em perigo. Quando minha filha já tinha uns meses, ela sempre acordava no mesmo horário, no meio da noite e chorando. E dentro do quarto, eu sentia uma presença muito estranha, dava muito medo. Deixamos um monitor no quarto e dava para ouvir sussurros. Candice voltou para a cama, esperando que fosse um acontecimento isolado. Até que uma noite... Estávamos no quarto. E eu perguntei, você ouviu isso? E ele disse que sim. O Ronnie também tinha ouvido. Eu achei que estava maluca. Isso me deu medo, porque a gente tinha ouvido fisicamente, mas sem poder se afastar. Tipo, nossa filha estava lá e a gente não tinha como tirá-la. Enquanto isso,
tem alguma coisa lá dentro com ela e você não sabe se é uma coisa ruim. Será que ela pode ser machucada? Nós pegamos um monitor com uma câmera e sempre que a bebê começava a chorar, a gente olhava. A gente via muitas luzes voando pelo quarto. E a gente tinha que pegar a bebê porque ela estava chorando demais, estava muito assustada. O casal estava quase enlouquecendo, mas então a atividade no quarto de Kaylee parou e tudo voltou ao normal, por um tempo. Quando já conseguia falar, ela sempre olhava para a porta do guarda-roupa, sempre queria a porta fechada. A gente perguntou o que estava incomodando ela, se ela tinha visto alguma coisa. Uma série de acontecimentos inexplicáveis atormentava Ronnie Rose e sua esposa Candice em sua casa nova. Agora a atividade parecia se focar em sua filha Kaylee. A gente perguntou o que incomodava ela, se ela tinha visto alguma coisa. E ela dizia que tinha visto olhos vermelhos. E que dava medo porque um lado do rosto dela era machucado e ela sempre tentava falar com a Kaylee, só que a Kaylee tinha medo de olhar, então ela chorava porque não sabia o que fazer e nem sabia o que ela era. A Kaylee a descrevia como sendo nova, com um cabelo meio longo e ela falava que o rosto dela tinha um machucado, que tinha alguma coisa errada com o rosto e era assustador. A gente estava muito preocupado, a gente temia que ela acabasse machucada ou traumatizada por estar assustada o tempo todo, então decidimos procurar alguma solução, decidimos chamar alguém para investigar e ver se explicava o que a gente estava passando. E foi aí que a gente entrou em contato com os investigadores paranormais. Eu liguei pro John Griffin e ele tinha uma equipe de investigação, então eles vieram. O Ronnie e a Candice, me chamaram. A família deles estava bastante assustada. Especialmente a filha deles. Eles estavam muito preocupados com ela. Um dos nossos voluntários fez uma visita e fez uma ronda na casa. Imediatamente, ele foi atraído ao segundo piso. Especialmente para o quarto da filha. E lá ele viu uma garotinha com o rosto queimado. A gente decidiu realizar uma purificação na casa deles. Por um tempo funcionou. A Kaylee disse que a fantasma falou que depois que o bebê nascer, o papai ia estar aqui, mas a mamãe não. A Kaylee foi até o Ronnie e falou: papai, você vai ficar bem, mas a mamãe não vai ficar. Você não sabe o que pensar quando uma menina de 3 anos fala que alguém invisível disse uma coisa dessas. Você fica perdido. Ronnie e Candice decidem investigar mais a fundo o passado da casa. Por causa da história, a gente quis pôr a casa nos registros históricos. E durante a pesquisa, nós fomos para a Sociedade Histórica de Schenectady e a gente deu o endereço. E na hora a mulher disse: querem saber da história do fantasma da casa, né? Aí eu falei: como você sabe do fantasma? A casa ficou vazia por uns anos antes de eu comprar e teve alguns moradores temporários e uma antiga moradora também foi lá perguntando sobre o fantasma. O John e a equipe voltaram para casa e investigaram um pouco mais. Foi quando o John trouxe um médium. A história é que tinha uma família e uma mãe, um pai e uma filhinha.
O médium falou que a umas quadras daqui teve um incêndio, lá para os anos 20 e anos 30, e que a garotinha morava naquela casa. E o pai era meio ruim com ela, então ela gostava de ficar nessa casa com as crianças. Então ela estava sempre aqui. E a garotinha, no fim das contas, morreu no incêndio. Quando ela morreu, o rosto dela ficou desfigurado de um lado. E o espírito dela ficou nessa casa porque as memórias boas dela estavam aqui, então ela se sentia mais em casa aqui. A gente crê que os espíritos têm liberdade de escolha. Então, se você pensa nos lugares que te trouxeram prazer durante a vida, que trazem boas memórias, os espíritos voltam para os lugares onde eles têm boas memórias, porque isso é uma coisa que traz paz, traz alegria a eles. E bom, eles costumavam ir fisicamente, então quando espíritos, eles voltam para onde estão as boas memórias. O médium descreveu como era o homem e era o mesmo homem da foto. Será que esse era o espírito que assombrava a casa de Ronnie? No porão, a gente sentia uma presença forte à noite, assustadora, mesmo com todas as luzes acesas. Não é bom estar lá sozinho à noite. O John fez umas medições de voz. Ele disse que tinha um espírito mau lá. Então nós tivemos que purificar mais uma vez o lugar. John diz que a casa tinha espíritos tanto positivos quanto negativos. Longe de tentar ferir Kaylee, a garotinha do quarto tentava proteger ela do mal. O John não sabia qual era a entidade má, só que ela tentava oprimir os espíritos bons. A garotinha sempre tentava brincar com a minha filha, era isso que mantinha ela acordada. Ela não queria assustar, mas elas têm a mesma idade, então a fantasminha achou que elas podiam ser amigas. A garotinha era um espírito bom. A aparência dela dava medo por causa da forma como ela morreu. Então o rosto dela continuou desfigurado. E qualquer criança se assustaria ao ver isso, especialmente aparecendo à noite, de repente na sua frente. Mas ela é um espírito bom. Ela, de acordo com John, ela foi enviada por Deus para proteger a Kaylee. A gente não queria que espíritos bons saíssem da casa por causa dos que eram responsáveis pela energia negativa. O John veio com um médium e eles rezaram e queimaram ervas nos quartos e espirraram água benta tentando expulsar os espíritos maus. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor. Purifique essa casa, Senhor. Leve os espíritos maus dessa casa. Agora a casa tá de volta ao normal. Às vezes à noite acontece alguma coisa, mas não são os espíritos negativos que apareciam antes. A gente sente que é uma família. A casa é deles e eles não vão embora. Por nós tudo bem, porque eles construíram e têm várias memórias. Eles não incomodam, então quando eles aparecem aqui, a gente sabe quem é.